Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Sua Saúde. O Conselho Regional de Medicina criou esses programas justamente para levar informação de qualidade sobre saúde e bem-estar até você. No episódio de hoje, vamos conversar sobre algo que interessa a todo mundo. Muito escutamos que a prática de exercício físico é importante para todos. É importante e é benéfico. Mas a prática regular de esporte exige alguns cuidados para evitar lesões. Quem vai falar sobre isso conosco hoje é o médico ortopedista Dr. Luiz Fernando Funchal. Dr. Funchal é médico ortopedista, especializado em medicina esportiva e médico do meu time, do Avaí. Dr. Funchal, bem-vindo. Prazer te ter aqui comigo. Bom, primeiro eu que agradeço, né, a deferência e a lembrança do meu nome para a gente poder conversar aqui, né, doutor Eduardo, e dizer que, na verdade, é um prazer. Prazer porque a gente, na verdade, vai poder conversar, né, de assuntos bastante, acho que corriqueiros, né, e que interessam a população de uma forma geral. Excelente. Vamos começar conversando sobre o seguinte: qual a importância da prática frequente de atividade física para a prevenção de doença? Qual a importância do exercício e que tipo de exercício que é importante? Bom, eu acho que a gente sempre tem que fazer uma diferenciação em relação à atividade física, porque, de verdade, assim, a atividade física ela serve como remédio, como tratamento. Existem alguns, basicamente, 4 modalidades específicas da prática esportiva que a gente deve diferenciar. Quando você, por exemplo, não tem nenhum problema de saúde, nenhum. Você é bom de saúde, a tua saúde está em perfeitas condições, você só quer manter a tua saúde. Então a atividade física ela vai servir exatamente para isso. Para você fazer uma queima calórica, você não aumentar o seu sobrepeso, você manter, por exemplo, perfis de saúde desses laboratoriais na medida. Às vezes a pessoa se descuida, aumenta o peso, aí começa a ter alguns problemas metabólicos, como, por exemplo, se torna pré-diabético ou até diabético, hipertenso. Começa a ter alguns problemas do que a gente considera aquelas doenças degenerativas. Muitas das vezes, logicamente, a atividade física ela pode ser a solução para aquilo ali. Porque se você começar a fazer uma atividade física, você modifica o teu perfil metabólico, o que pode trazer de novo aquela tua saúde. Então, nesse caso, não é só manter, mas buscar trazer a saúde para o indivíduo novamente. E existe, obviamente, aqueles indivíduos que eles têm também plena saúde e querem fazer uma atividade física um pouco a mais. Então, eles, na verdade, querem um pouco de performance e, obviamente, buscando algum rendimento. Esse indivíduo normalmente deve buscar orientação, porque essa atividade física, ela, na verdade, suplanta um pouco aquelas rotineiras, onde o indivíduo pratica atividade física simplesmente para manter a sua saúde, e ele corre um pouco mais de risco, porque se você busca algum tipo ou algum grau de performance, você às vezes estabelece um nível de treinamento ou nível de atividade que ele pode te levar a lesões. E por último, que aí já não se trata mais de saúde, é a atividade física buscando rendimento extremo, né? Então, alta performance, que são os atletas profissionais. Né? Basicamente isso. Então, atividade física como prevenção de doença, como prazer, né? Como atividade de lazer, de prazer, Exatamente. e é, como prevenção de doença, ela pode ser prevenção das doenças cardiovasculares, que é o que tu dissesse aí, né? E também para prevenção das dores, né? A pessoa que fica muito parada, tivemos aqui a conversa com o Dr. Valdemar um tempo atrás, e a pessoa que fica muito parada vai atrofiando, né? É, e como que se deve se fazer a adaptação? Porque a pessoa que faz o esporte por prazer, por lazer, né? Para diversão, muitas vezes, sem se preocupar com prevenção, né? Diria aquele atleta de fim de semana, né? Sim. Que joga aquele futebol de vez em quando com os amigos, né? Jogava com maior frequência quando jovem, agora engordou, né? Faz exercício com menor frequência. Como que ele deve se adaptar se quiser voltar, entrar num esporte novo ou se adaptar a uma retomada de atividade física, ou se ele quiser
aumentar um pouco a intensidade, como que ele deve fazer isso? Quais são os cuidados? Então, se você permitir, eu vou fazer uma análise com relação à atividade física, que nós como médicos, a gente sempre deve orientar as pessoas a fazer atividade física. E muitas das vezes nós vamos ter, na verdade, a chance de indicar, como no nosso caso, crianças, os nossos próprios filhos ou os coleguinhas dos nossos filhos. A atividade física, ela deve ser cultivada desde a fase da infância. Isso é muito importante. Existem algumas crianças que têm mais aptidão física e outras que têm menos aptidão física. Mas cabe aos adultos, né, os nossos pais e os professores, a orientar as crianças a fazerem atividade física. O que a gente vê muito, por exemplo, no Brasil, né, a prática da atividade física ela fica relegada a segundo plano e passa até a parecer que a educação física ela não é importante. Então a gente lembra, logicamente, daquela frase clássica em latim, né, que mens sana in corpore sano. Isso é super importante. O indivíduo que quer ter a mente sadia, ele precisa ter o corpo sadio. E você constrói, na verdade, essa capacidade física desde a infância. É importante que a criança adquira várias habilidades na atividade física e na atividade esportiva. Todos os esportes, de uma forma geral, eles são saudáveis para a criança. Não existe um esporte perfeito. Por exemplo, se fala muito que a natação é um esporte perfeito ou esporte completo. Não existe. Todos os esportes são importantes, todos os esportes são interessantes. Cada um dá uma habilidade, equilíbrio, força, capacidade elástica, salto vertical, salto horizontal, rapidez, velocidade, resistência. Então, todas essas valências, elas são importantes elas serem muito bem treinadas. A criança ela deve começar a atividade física desde que possível, né? Isso geralmente é por volta lá dos 5, 6 anos, porque aí ela já tem uma coordenação maior e ela tem uma capacidade de entendimento. Logicamente, essa atividade é lúdica, muito lúdica. Porque se você quer estabelecer treinamento ou a prática esportiva com muito regramento nesta fase da infância, você acaba frustrando a criança e, obviamente, ela acaba abandonando. Isso aí não deve ser. Então, você deve ter uma atividade mais lúdica que ela vai construindo ao longo do tempo. É importante entender que a criança até os 8, 9 anos de idade, 10 anos, muitas vezes, isso depende um pouco da influência dos pais, ela não tem nenhuma noção, certo, do perigo. Então, ela se joga nas atividades de uma forma intensa. Ela não sabe o quanto pode machucar, ela não sabe o quanto pode doer e nem sabe os problemas que vai ter. É muito importante a figura dos pais nesse sentido de estimular a criança a fazer e não deixar ela melindrada ou medrosa nas questões da atividade. Isso faz com que a criança desenvolva essas habilidades com muito mais facilidade e muito mais intensidade. A partir dessa idade, a criança ela vai começando a ter, obviamente, noção sobre o perigo e as atividades, mas se ela trouxe dessa fase da infância já algumas habilidades, ela na verdade acaba se desenvolvendo. E nessa fase é a fase ideal da escolha esportiva. Você não deve fazer escolhas esportivas anteriores a isso. Então é o que o americano fala muito sobre a especialização esportiva. Então a criança deve utilizar então um esporte que ela tenha mais habilidade e ela deve executar de uma forma mais intensa. Mas não abrindo outras oportunidades. É muito comum você ver, por exemplo, vou contar aqui a história, por exemplo, que eu sei, né, não que ele me contou, do Guga. Ele começou no futebol de salão, acabou no tênis. Então você ter outras habilidades esportivas e surf também, que diz que ele faz as 3 habilidades, ele tem as 3 habilidades esportivas muito bem desenvolvidas. Joga muito bem futebol, surfa bem e joga tênis como um mestre, né? Quer dizer, então ele tem a capacidade esportiva grande. Você não deve restringir isso daí. Quando que começa a ser interessante, com qual idade direcionar a criança? A partir dos 12 anos. 11, 12 anos você pode direcionar, caso a criança queira, né? Até então, quanto mais experiência, um esporte mais ajuda esportes o outro. Melhores. Você vai ver o dando seguinte, equilíbrio. uma criança, se você colocar uma criança, um menino ou uma menina, para fazer um esporte, em pouco tempo, e ele fizer com uma certa frequência, de 2 ou 3 vezes por semana, com frequência, em menos de 6 meses ele joga o esporte normalmente. Não há nenhum problema. Nessa faixa etária entre os 9, 10, 11, 12 anos, joga normalmente. Se você botar um adulto, ele demora mais de 1 ano
para aprender o gestual esportivo. Isso é muito comum no tênis, que é um esporte que às vezes o adulto acaba fazendo, né? Se ele começa a jogar tênis quando criança, ele joga com uma facilidade grande. Se ele quer aprender como adulto, ele aprende os gestos primeiro errado, porque ele tem a capacidade mecânica e física de fazer esses atalhos, né? O que faz ele, na verdade, insistir e às vezes em movimentos errados, então ele não desenvolve aquilo ali. Eu só queria pegar um gancho que é importante, você colocou com relação à atividade na fase adulta. Quando você pratica atividade de forma intensa e logicamente regrada na fase da infância, e você leva isso para a adolescência e depois você leva isso para o início da fase adulta, e você para por qualquer que seja a razão, normalmente o indivíduo para porque ele começa a trabalhar, ele começa a ter outros afazeres e outras obrigações, o que faz com que ele pare de fazer exercício. E você pode ver isso, nós moramos numa cidade de praia, você vê frequentemente indivíduos gordinhos. Você vai ver, ou mulheres e homens gordinhos, e aí você vê assim, pô, aquele cara, o físico dele parece que ele já fez esporte. Ele está mal condicionado, dá para ver, mas você vê claramente que ele não tem um corpo de uma pessoa completamente sedentária. Quando o indivíduo não faz isso, ele não tem esse aprendizado e ele leva a vida da infância e da adolescência sem fazer exercício, sem fazer os desenvolvimentos naturais e necessários, e ele entra na fase adulta sem esse devido condicionamento, mas aí ele resolve fazer, veja, não é que é perdido, porque isso é importante, antes tarde do que nunca. Mas esse indivíduo, na verdade, ele não tem as habilidades e as composições físicas que esse indivíduo que fez na fase da infância. É super importante o indivíduo fazer exercício nessa fase. É super importante nós incentivarmos como é que isso. ele vai cuidar? Porque, então, aí nós estamos falando de dois indivíduos, um que sempre foi sedentário e um que quer retomar, por exemplo, uma prática. E o outro que quer começar uma prática nova. Agora ficou super comum o beach tênis, né? Que ficou assim na moda. Há quem nunca tenha jogado tênis, mas o beach tênis é super democrático, a pessoa volta rapidinho, aprende, entra na atividade. E como fazer para não se machucar, né? Porque a pessoa não tinha aquele músculo formado, ou mesmo quem tinha, quem jogou tênis muito lá atrás, que está querendo retomar, assim, a gente ouve falar, né, do aquecimento, de fazer alongamento, aquecimento. Qual que é o jeito certo de começar o exercício? E se tem uma regra para prevenção de lesões? Não, primeiro é o seguinte, para a pessoa que está nos escutando não ficar frustrada. Ela falou assim, eu nunca fiz exercício, então você falou que eu não vou ter as habilidades do indivíduo que fez exercício a vida toda. Não, realmente ele vai ter mais dificuldade. Isso chama-se memória neurológica, neuromuscular. O indivíduo que sempre fez exercício, ele vai ter mais facilidade de retomar. Mesmo que ele passou algum tempo sem fazer exercício, se ele retoma, as conexões cerebrais dele são retomadas e ele rapidamente retoma aquela atividade, ele volta a ter aquele nível de condicionamento físico que ele teve no passado. Lógico que guardado as devidas proporções de idade e de nível de atividade física, mas sim. O indivíduo que nunca fez, logicamente, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque ele vai ter a necessidade do aprendizado daquilo. Infelizmente, quando você já é adulto, essas conexões elas já estão formadas e você vai ter um novo aprendizado, novas conexões, mas você vai ter mais dificuldade, principalmente porque vai te passar aquela sensação de medo, de se machucar, de ter esse problema. Com relação à prevenção, a principal coisa que você deve fazer é atividade física regular. Quanto mais regular for a tua atividade, não intensa, regular, melhor. De verdade, o ideal é você começar com uma atividade de baixa para média intensidade e ir aumentando essa intensidade de acordo com a aceitação. É verdade que muitas pessoas, nós temos diferentes aspectos metabólicos. Então, alguns indivíduos têm mais facilidade para atividade física e outros têm menos. Mas, assim, o aumento gradual da atividade física, ele é muito importante. Que você comece isso de forma gradual e fundamentalmente regular. O indivíduo que faz atividade física extemporaneamente, eu sou atleta de final de semana e no final de semana eu me arrebento, lógico, de verdade você está correndo muito mais risco do indivíduo que faz essa mesma carga de atividade física
dividida durante a semana. Mas tem que dar um tempo pro músculo descansar, pra articulação descansar. É perigoso fazer todo dia? Depende da intensidade. Como é que... Depende da intensidade. Uhum. Porque o que existe necessidade de descanso é treinamento. Se você falar assim, olha, eu vou correr a volta à ilha, eu vou começar uma planilha de treinamento, tem que ter descanso. Porque você vai incorporar gradativamente mais carga para buscar aquela meta final, que é correr 100 quilômetros. Então, em dupla, em trio, sozinho, né? Depende. Mas então você tem uma meta. Agora, se você faz uma atividade física recreativa, não busca performance. Só busca, na verdade, condicionamento geral e, por exemplo, estou cansado, paro. Não tem meta a ser cumprida, você pode fazer atividade todos os dias. De verdade, atividade física pode ser feita todo dia. Treinamento, não. Treinamento você tem que ter descanso. Aí sim, você tem que fazer rodízios musculares, você tem rodízio de atividade, você tem que ter, logicamente, todo um acompanhamento ou pelo menos uma organização na tua atividade. Esse sim. Mas se você fizer, você fala assim, não, hoje eu jogo beach tênis recreativamente, amanhã eu dou uma corridinha na beira-mar, recreativamente, depois eu vou na bicicleta, recreativamente, aí eu vou nadar, recreativamente. Isso aí não, você pode fazer atividade física todos os dias, não tem nenhum problema. Boa. E quando é que a atividade física passa a ser excessiva, o que pode te machucar? Quais os esportes mais perigosos para isso? E quais os cuidados que a pessoa tem que ter, então, para não passar do ponto? Assim, não existe uma fórmula para isso, né? A gente precisa sempre avaliar pessoas, né? Porque mais importante do que o esporte é a pessoa que vai praticar o esporte. Porque às vezes a pessoa fala, a academia me faz muito mal para o joelho. Não. Os exercícios que existem na academia, como por exemplo, leg press, mesa extensora, mesa flexora, certo? Agachamento, ou qualquer um desses exercícios que geralmente eles são rotulados como exercícios ruins. Veja, se eles fossem de verdade ruins, eles seriam ruins para todo mundo. Não é o exercício que é ruim, às vezes é a pessoa que não está boa para fazer aquele exercício. É bem diferente. Os exercícios, na verdade, da grande maioria, eles são exercícios muito importantes e muito bons. Porque os exercícios de membros inferiores, eles são fundamentais. Porque se você for pensar, como é que um idoso, a gente imitaria um idoso aqui? A gente imitaria um idoso com dificuldade de se levantar da cadeira. Por que ele tem dificuldade de levantar da cadeira? Porque ele não tem força nos membros inferiores para carregar o próprio peso. Então, ter força nos membros inferiores é fundamental para a independência. Então, o treinamento da musculatura é muito importante. Então, você ter força nos membros inferiores é entre as habilidades mais importantes. Então, treinar a musculatura inferior, dos membros inferiores, é um sinal, na verdade, de independência física e é base, porque o ser humano é bípede, você entendeu? Então, esses exercícios, eles devem ser feitos de forma regular. A carga e a intensidade, sim, que são um grande problema. Quando que você fala assim, eu estou exagerando? Quando você, na verdade, está fadigado, você se sente cansado e você insiste em permanecer fazendo aquela atividade. Existe uma escala de Born, que é uma escala clássica, né, que é alfanumérica, né, que é visual, né? Quanto é a tua dor? Eu olho numa escalinha ali de cores, ali, vendo do mais claro para o mais escuro, do azul para o vermelho, e numérico de 0 a 10, que é uma escala bem simples de ver. Ela é uma escala importantíssima, porque ela é uma escala simples, mas ela é homologada. Você, na verdade, ela tem uma assertividade altíssima. Então, quando você fala assim, eu estou com uma dor 8, eu estou com uma dor 9, eu estou com uma dor 5, estou com uma dor 1, ela ajuda bastante você graduar corretamente. Então, a pessoa também tem que ter essa questão de sensação. Se o indivíduo sente que ele já está cansado, ele está fadigado, mesmo que ele seja... A gente faz isso com atleta profissional. Esse feedback, essa troca de informações, ela é muito importante. A gente costumeiramente pergunta para o atleta, você acha que você aguenta esse treinamento, esse exercício, agora vai ter mais uma volta? Putz, eu acho que não dá mais, tem que abortar, tem que parar o exercício, você entendeu? E isso funciona para atleta profissional, funciona muito mais para nós. Então o indivíduo ele tem esse bom senso, mas lógico, às vezes o indivíduo não tem, falta às vezes algum grau de conhecimento. O que é o interessante? Você começar de forma gradativa. Uma coisa que eu sempre falo para a pessoa com relação à atividade física, você deve ser, se você não tem objetivo, você não está objetivando treinar, você está só querendo fazer exercício,
e você começou faz pouco tempo, o ideal é você parar sempre com aquela sensação assim, nossa, eu poderia continuar. Mas não precisa continuar, porque você vai fazer amanhã de novo, e vai fazer depois, e vai fazer depois. Então, aquela sensação de você falar, não, eu acho que eu conseguia fazer mais umas séries de exercício, eu conseguia fazer mais uma volta, eu conseguia correr mais. Então, essa é uma sensação interessante, você parar, eu já cansei, mas eu aguentaria mais. Você tem que ter uma reserva, você não pode esgotar a tua capacidade E física. se o corpo, então, dá a dica que passou do ponto, a pessoa sente uma dor, o certo é parar naquele Sem momento. dúvida. Senão pode piorar o problema. Lógico. E quando em que momentos tu acha que é uma pessoa que, para retomar uma atividade física, ou o que está sentindo, que não, em que momento que precisa procurar auxílio médico? Bom, eu acho assim, o auxílio médico, né, ele é sempre importante, porque o médico, ele tem um conhecimento grande sobre as questões biológicas, né, do corpo. Então, a procura, se você tem alguma dúvida da sua saúde, eu acho que o médico é o indivíduo ideal de você procurar. Mas, se você, às vezes, quer começar uma atividade e, por exemplo, se considera saudável e não tem nenhum problema, eu acho que o fundamental é você procurar, então, uma boa instituição para você fazer atividade física e começar de forma gradual. Respeitar os seus limites fisiológicos, eles são fundamentais. Se você começa a se sentir cansado, fadigado, ou, por exemplo, você faz uma análise que, olha, eu sempre fiz isso e agora eu estou me sentindo muito mais cansado do que normalmente eu me sentia, eu sempre fiz isso. E agora, puxa, estou tendo dores na coluna ou nos joelhos, que são as dores mais comuns, do que eu não tinha, e parece que essas dores são persistentes, elas não foram exclusivamente dadas pela prática do exercício, realmente você deve procurar o auxílio do médico para que ele possa fazer uma análise e realmente te alertar que aquilo lá é uma coisa exclusivamente da adaptação do exercício, né? E que você pode fazer com tranquilidade. Porque ficar forçando sobre uma situação, às vezes, você leva uma coisa mais simples para uma coisa mais complicada de tratar, Bom, né? nós falamos aqui então de exercício como prevenção de doença, falamos com exercício é, da, do prazer, né, do lazer, né, mas também tem um exercício, né, das pessoas motivadas é, pela estética física, pela beleza, né? E esse exercício está vindo agregado de prescrições de esteroides anabolizantes. Nós conversamos aqui já sobre isso, mas eu queria a tua impressão né? Primeiro assim, o exercício tudo bem, a pessoa está fazendo exercício para manter uma boa forma física, para se manter bem consigo mesmo, isso é benéfico, né? Quando a pessoa utiliza é, esses artifícios, né? E tá aí chip de beleza, tá aí esteroide anabolizante. Quais os problemas e como que tu vê, qual é a tua impressão desse uso estético dessas medicações? Bom, primeiro, eu não condeno ninguém que quer fazer atividade física buscando estética. Não condeno ninguém. Eu acho que estética faz parte da saúde e do bem-estar da pessoa, que seja, veja, a saúde de uma forma ampla está relacionado também às questões emocionais. Então, a pessoa se sentindo bem, ela deve fazer. A busca, por exemplo, de você conseguir esses resultados através da utilização, por exemplo, de esteroides anabolizantes, ela já foge um pouco desse conceito, porque, veja, a atividade física, se ela for feita muito bem, ah, com dieta, vocês tiveram um programa aqui sobre sono, certo? A doutora Yara falou sobre o abuso dos anabolizantes. Se ela for utilizada de forma correta, onde o indivíduo se alimenta bem, tem um treinamento adequado, faz atividade física recreativa, ele tem a carga de treinamento, ele vai alcançar, veja, ele vai alcançar o objetivo que ele quer. Todos os indivíduos que acabam alcançando de alguma forma através da utilização dessas substâncias que elas não são recomendáveis, isso não é uma coisa estruturada e não é mantida. Então, porque ele se mantém através da mudança do perfil hormonal. Então, você precisa manter esse perfil hormonal para você manter aquele resultado que você tem. Isso, obviamente, vai em algum momento ser descontrolado, porque você não consegue controlar a dose de dependência da substância e a pessoa
vai cada vez precisar mais daquela substância, o que, obviamente, vai passar, talvez em algum momento, do limite adequado ou seguro, se existir, veja, se existir, né? Eu quero deixar claro isso, esse momento seguro, e esse indivíduo, então, vai correr risco de ter outros problemas muito mais sérios, o que de verdade vai desabar essa beleza, esse conceito de beleza. O indivíduo que faz treinamento físico de forma regular, com alimentação correta, descanso, periodicidade correta com relação à prática esportiva, foi o que eu te falei no começo sobre os indivíduos que estão sedentários e estão lá na praia, homens e mulheres, e que você vê de longe e fala, pô, aquele cara acho que já foi atleta, ou acho que já foi fisicamente bem, agora ele está descondicionado. Esse indivíduo, ele mantém uma memória neurológica que ele vai dar para ele novamente o retorno da atividade. A atividade física feita desta forma, que é uma construção, veja, não tem caminho fácil. Não existe. Não existe caminho fácil. Você pode perguntar para qualquer atleta de alto rendimento. Não existe caminho fácil. Todos os caminhos são árduos e difíceis. Você tem que treinar. Certo? Se você treinar, fizer exercício, gradualmente, você vai adquirindo as valências e as habilidades necessárias para o desenvolvimento físico. Físico, motor e esportivo. Então, isso é sustentável. Esse indivíduo, ele se torna um indivíduo sustentável. Então, ele, mesmo que ele pare, ele retoma. Você executar desta forma não é conveniente. Além de não ser lícito na prática, de alto rendimento para esportes, né? Porque tem a WADA, que é o órgão internacional de controle antidoping, né? Que o uso de esteroides anabolizantes é considerado doping GH gravíssimo. Também é uma... GH também, né? É o hormônio do crescimento. Também. Todos eles são. Todas as substâncias que melhoram performance, qualquer uma delas são considerados doping, e hoje, na verdade, nenhuma delas, nem as recreativas, que, por exemplo, não são consideradas para melhoria de performance, mas são mau exemplos para a prática de esporte em relação à sociedade, todas elas hoje elas são consideradas sérias e elas têm banimento máximo, que é 4 anos. O que, na verdade, dependendo da idade do atleta, acaba a carreira. Funchal, qual é a mensagem final que tu tens para o nosso ouvinte aí? Uma dica, uma mensagem final. Olha, eu primeiro quero agradecer muito o convite, né? Porque eu acho que foi bacana, né? A gente falar daquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente sabe, eu acho que é sempre interessante, né? A minha dica é que as pessoas, na verdade, procurem os caminhos corretos, certo? Para fazer as coisas corretas. Por exemplo, na questão de avaliação de saúde, adequadamente, eu acho que o médico é o indivíduo mais capacitado para fazer. Veja, não desqualificando qualquer profissional, porque todos são bons, né? Por exemplo, eu trabalho com vários profissionais de altíssima qualidade, por exemplo, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, que logicamente é toda aquela nossa enfermeiras, né? Que também fazem parte na nossa parte cirúrgica, faz toda a junção, né? Da cadeia de prestação de saúde, né? Então é importante. Mas, assim, para você fazer uma avaliação, acho que o ideal é você sempre procurar o médico para ele te dar aquela noção correta do que você precisa fazer. Até para não fazer exames desnecessários. Às vezes a gente vê indivíduos fazendo dosagem de mobilidênio, de arsênio, coisas que não têm o menor cabimento, não tem nenhuma relação clínica, né? Não tem nada. Então, acho que a primeira coisa é essa. E segundo, atividade física, ela não tem idade. Veja, se você nunca praticou, eu quero deixar a mensagem, começa a praticar hoje, antes tarde do que nunca, porque também não se chora sobre o leite derramado. Então você, na verdade, deve começar. E o ideal é você fazer atividade física recreativa. A não ser que você tenha um interesse muito grande de fazer uma atividade de alto rendimento, tudo bem, mas se não, fazer de forma recreativa. Com certeza absoluta, isso vai melhorar teu humor, vai melhorar a tua saúde, vai melhorar a tua vida como um todo, vai te tirar de doenças, que é uma coisa bem importante, né? Porque nós médicos nós não gostamos de tratar doenças, nós queremos deixar as pessoas saudáveis. Esse é o nosso objetivo fundamental, né? Não é tratar a doença, a gente trata as doenças, mas a gente quer, na verdade, é prevenção. Falar sobre coisas que a pessoa angarie saúde para ela. Então, a prática esportiva, atividade física, na verdade, é super importante. Muito obrigado, Dr. Funchal, pela conversa, foi excelente. Tenho certeza que é um assunto de interesse de todos, né? Gostou dessas dicas? Gostou das informações? Procure pelo link Sua Saúde no portal
do SCC10 e nas redes sociais do nosso conselho. Além desse programa de hoje, temos muito mais conteúdo de qualidade que pode ajudá-lo a proteger sua saúde em episódios anteriores do podcast. Fiquem bem e busquem informação para proteger o seu bem-estar. Até logo!